Saudações! Antes de começar a explicar por que eu tenho certeza de que o país que sabotou os dois gasodutos Nord Stream foram os Estados Unidos da América, eu quero ler algumas coisas aqui. Olha só, veja o que diz o ex-primeiro-ministro da Suécia, Carl Bildt. Um ator estatal está por trás da sabotagem contra o Nord Stream 1 e 2, porque isso requer bastante competência, reconhecimento e recursos para implementar uma coisa assim. Então é um ator estatal, tenho certeza. Bildt acredita que nos próximos dias nós teremos um pouco mais de clareza a respeito dos acontecimentos, mas também sinais políticos, porque foi realizado com algum tipo de propósito político. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Também tem um vídeo que inclusive está no YouTube, circulando pelas redes sociais, no qual o Joe Biden afirma que de forma alguma eles vão permitir a construção do Nord Stream 2. Aí um repórter perguntou, mas isso é uma tarefa da Alemanha, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Ele disse, nós temos meios para fazer isso acontecer. Ok, vamos lá. A Casa Branca divulgou, pouco depois do acontecimento, uma nota falando que eles estão prontos para apoiar a Europa após o vazamento de gás do Nord Stream 1 e 2, certo? Os Estados Unidos entregarão mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia à Europa. Ok, vamos lá. Gunnar Lederman disse o seguinte, no partido de extrema-direita alemão. Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram inutilizados ao mesmo tempo por sabotagem, de modo que a Alemanha só pode adquirir gás de fraturamento, o gás de xisto, dos Estados Unidos. E por coincidência, uma formação naval dos Estados Unidos estava muito próximo do local onde houve o vazamento. Com amigos como esses, quem precisa de inimigos? Ainda teve aquele lance do polonês que, tão logo ficou sabendo do vazamento, disse, obrigado, Estados Unidos, porque a Polônia fez um gasoduto ligando ela à Noruega. Então, é claro que isso tudo é circunstancial, mas é evidente que o país que menos queria o Nord Stream era os Estados Unidos da América, o país que se empenhou desde o início para que o Nord Stream, se fosse construído, não fosse inaugurado, foram os Estados Unidos. O país que estava próximo quando ocorreram as explosões de sabotagem, não foi vazamento, foi explosão, foram os Estados Unidos. O país que se recusa a dar nome às coisas, chamando vazamento, que foi um ato de sabotagem, foram os Estados Unidos. O país que mais ganha com isso foram os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos agora vão conseguir vender petróleo caro para a Europa, que é o petróleo de fraturamento, e o gás de xisto, que também é muito mais caro do que o gás convencional. Na verdade, a Europa agora não tem escolha, certo? As escolhas da Europa ficaram muito menores. Pode trazer talvez gás do Oriente Médio, mas o Oriente Médio não tem essa produção para atender a Europa. O único país fora a Rússia que vendia gás de qualidade barato, que tem gás em quantidade suficiente para entregar para os europeus, são os Estados Unidos, que tem gás de qualidade inferior, porque tem bem mais substâncias químicas, e caro, porque é gás de fraturamento. Mas como assim, líder? Bem mais substâncias químicas. O gás russo é um gás de alta qualidade, perfeito? Um gás formado basicamente pelos, vamos chamar de anos, etano, metano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, certo? Então, o gás russo, na verdade, propano para baixo, os 4 primeiros. O gás russo é de muito boa qualidade. O gás de xisto, ele acaba se contaminando com outros elementos, outros gases, outras substâncias, elementos inclusive radioativos. Então, o gás de xisto tem uma qualidade bem menor do que a do gás russo, por ter substâncias químicas que diminuem a eficiência e, inclusive, podem não servir para propósitos industriais. Perfeito? Então, e o petróleo também é a mesma coisa, um petróleo de qualidade inferior e bem mais caro. A questão é aquilo que eu já falei em outro vídeo. Os Estados Unidos não têm mais indústria. Eles transferiram as indústrias todas para a China. Perfeito? Está bem maltado isso aqui, mas eu tecido, eu não passo roupa. Bom, os Estados Unidos transferiram as indústrias tudo para a China, para o Sudeste Asiático, para o México,
e ficaram sem indústria, sabe? Os Estados Unidos exportam o quê? Então, é produto agrícola, né? E recursos minerais e energéticos. É o que sobrou para os Estados Unidos. A economia quase terceiro mundo, altamente financiarizada. Então, desde o início, o objetivo contra a Rússia foi o objetivo contra o gás russo, contra a energia russa e contra a Europa. Porque eles matam, ou pelo menos pensavam que matavam dois coelhos de uma vez só. Impede a entrada de recursos na Rússia e quebra a Europa, porque a Europa é um concorrente dos Estados Unidos. A questão toda, gente, é que agora a indústria na Alemanha vai morrer. Vai morrer. Eu vejo o Caio Alemão, ele tem umas posições políticas bem complicadas, tipo, bastante complicadas mesmo. A posição dele diante da vacina também é complicada. Ele se empolga em algumas análises, mas ele é muito realista e ele transmite com bastante honestidade aquilo que ele vê. Isso é uma característica rara hoje em dia, alguém que transmite com honestidade o que está vendo. Eu estou vendo isso, isso e isso. Você pode questionar o posicionamento dele, eu questiono, mas você não pode questionar a honestidade de propósito dele. Então ele traz sempre, principalmente através de análise da mídia, né? Sendo alemão, ele lê jornais em alemão, que tem no país, Suíça, Alemanha, Áustria, e lê também em inglês. Então ele consegue trazer para as pessoas o que está sendo, o que está acontecendo na Europa. Sabe, na Europa profunda, onde moram as pessoas. Açougues fechando, bares fechando, padarias fechando, e às vezes açougues, bares e padarias têm mais de século. As empresas estão fechando, a fábrica de tijolo fechando, siderúrgicas fechando, metalúrgica fechando, fábrica de adubo fechando, de fertilizante fechando. Claro que fecha. Se a energia é barata, não dá para funcionar. Não dá para funcionar, não tem como concorrer com a Ásia. Esse é o ponto. Então, a indústria alemã vai morrer. E a indústria de grande parte da Europa vai morrer. Que era, em parte, o objetivo dos verdes europeus desde o início. Porque eles acham que a indústria é um polo de poluição e destruição da terra. Esses verdes alemães, esse verdismo, ele não consegue enxergar o óbvio, que o problema do mundo não é necessariamente a produção industrial, é a cultura de hiperconsumo, a cultura baseada no consumismo. Então, ao invés de focar no consumo, eles focam na produção. E vão matar a Europa economicamente, vão matar a Alemanha economicamente, e não vai demorar muito, vai ser questão de meses. Quando o inverno terminar e a primavera voltar, isso vai ser em março do ano que vem, março de 2023, a Europa, como a gente conhecia, estará morta e não vai renascer tão cedo ou talvez nunca mais. Quem conheceu a Europa, conheceu. Quem for para a Europa a partir de março vai conhecer outro continente, porque as pessoas vão empobrecer enormemente, certo? Uma economia não funciona sem indústria. Desindustrializar o Brasil foi um erro terrível da Lei Candir, vamos responsabilizar o PSDB por isso. A Lei Candir, para baratear as exportações, destruiu a indústria nacional, ponto. Para baratear a exportação de cadáver de animal, que é frango, né, porco, boi, para baratear a exportação de semente, que é soja, milho, para servir de ração para animal dos outros, para baratear a exportação de pedra, que é minério, né, de ferro, bauxita, para baratear essas coisas de economia de quarto mundo, eles destruíram a indústria nacional, destruíram a indústria nacional. A Lei Candir destruiu a indústria nacional. A Lei Candir imposta pelo PSDB é para aumentar a competitividade do agronegócio a custo de todos os outros setores da economia. Não satisfeitos, os governos golpistas de Michel Temer, do MDB de São Paulo, e Jair Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, praticamente só mandam recursos, só passaram a mandar recursos em quantidade cada vez maior para o agronegócio. E foi assim que eles financiaram a destruição da Amazônia, a queima do Pantanal, sabe? A poluição das nossas águas, facilitaram enormemente a importação, produção, distribuição, comercialização e uso de veneno que contaminou não só as águas do Brasil, contaminou o sangue das pessoas, contaminou o ar que as pessoas respiram. O leite das mães de praticamente todo o Brasil está contaminado por veneno. Isso tudo para que o agronegócio pudesse ganhar mais dinheiro. Certo? Ganhando mais dinheiro é o mal holandês. Mal holandês. Certo? Eu quero falar especificamente sobre o mal holandês. Mas é só vocês procurarem no Google. Então você destrói a economia brasileira para que os setores mais atrasados do capitalismo e da economia
desse país consigam ganhar dinheiro. E agora nós estamos chegando numa época de guerra, no qual precisaríamos de indústria. De toda forma, a questão subjacente aqui nem é o Brasil. Isso quer dizer que o Brasil não está imune a isso. A questão aqui é que a Europa morreu, ela vai morrer. Porque sem gás barato, sem petróleo barato, sem energia barata que a Rússia fornecia, principalmente para a Alemanha, mas para todo o continente, a indústria europeia vai morrer. E as pessoas vão empobrecer rápida e enormemente, não só porque vão ficar sem indústria, claro, né, isso é um motivo, como principalmente porque a inflação, que já está descontrolada, vai aumentar ainda mais. Perfeito? O objetivo da inflação também beneficia os americanos, porque ao você desvalorizar a moeda, você reduz o peso da dívida. Então tudo isso foi planejado. O próprio conflito com a Rússia, a questão da Ucrânia, eles não deram um golpe de Estado, vitória nula, não gastou 5 bilhões para promover um golpe de Estado. Na Ucrânia, a troco de nada, não. O objetivo sempre foi destruir a Europa. E os europeus estão caindo como patos. As europeias, né? Liz Truss do Reino Unido. Agora parece que a fascistinha lá da Itália também já anunciou que é pró-Ucrânia. A Ursula von der Leyen, a primeira-ministra da Suécia, que foi deposta, né? Foi trocada por outra. A coitada lá da Estônia. E alguns homens também, como Olaf Scholz, embora aquilo seja uma vergonha, você chama daquele de homem, né? Aquilo é um rato. De toda forma, adeus Europa. A explosão desses dois gasodutos foi só o último prego na tampa do caixão. Quem conheceu a Europa conheceu. Quem não conheceu, a primavera seguinte ela já não vai existir mais, como sempre foi, porque ela nunca mais vai ser. Até.